essa palestra, ela está baseada, ela é inspirada na palestra número 68. Toda semana, então, a gente geralmente pega uma palestra do guia para servir de inspiração para o nosso trabalho, para o nosso estudo. E a palestra de hoje a gente deu esse nome: Quando os pensamentos involuntários consomem a nossa energia. Essa palestra ela tem 2 etapas, 2 temas assim fundamentais, e essa faz parte da segunda etapa. Nesse primeiro momento, o guia vai falar de como a gente se reprime. Vou desligar aqui um pouco, daqui a pouco eu volto. O que eu tenho visto, com vários caminhos religiosos, é que na busca de convidar o homem a ser bom e a ter uma melhor desenvoltura espiritual, a conviver melhor, criam-se ideais de postura, um ideal de convivência, e esse ideal passa a ser perseguido de uma forma tal que quem começa a se enveredar por caminhos religiosos, é bastante comum que eles comecem a reprimir tudo aquilo que não parece de acordo com esses ideais. Então, o que a gente vê hoje é que, psicologicamente falando, há um desserviço muito grande pela forma, pela dificuldade ainda dos sistemas religiosos em acolher as dimensões humanas que estão em contradição com esses ideais. E aí é que entra a psicologia. E aí é o momento em que muitas pessoas às vezes desistem de seguir um caminho espiritual por considerarem também esse chamado uma prisão onde eu vou ter que deixar de ser eu para ser alguém que eu não sou. Aí entra a psicologia, porque é a psicologia que chega nos ajudando a lidar com esses conflitos emocionais que muitas vezes ficam sem espaço para serem trabalhados nas igrejas, nos centros, porque o que a gente mais vê são doutrinações, são racionalizações que nos convidam a refletir a respeito de uma forma melhor, mas a maioria desses espaços tem pouca abertura para acolher essas nossas dificuldades. Então isso fez com que a gente se encantasse com esse trabalho que o guia nos apresenta através da Eva Pirracos, que já faleceu, mas deixou uma série de palestras, onde cada uma delas vai nos convidar a dar passos em direção ao nosso desenvolvimento espiritual, mas sempre acolhendo essa dimensão humana. Aliás, o que ele diz é que, em essência, espiritualidade é a gente ser nós mesmos. É a gente conseguir integrar tudo que foi separado. Começa a ser integrado quando a gente se abre nesse caminho. Não há nada para ser separado, reprimido. E o trabalho de hoje ele vai propor exatamente isso. A questão que nesse primeiro momento da palestra, o que ele nos convida a pensar é que a gente não reprime só aquilo que parece ruim em comparação a esses ideais. Por exemplo, se algum de nós já teve alguma iniciação dentro do cristianismo, espiritismo, catolicismo,
seja lá o que for, né, dentro dessa dinâmica judaico-cristã, a gente aprende desde muito cedo que é feio ser egoísta. Desde muito cedo a gente ensina os meninos, até pela lei da boa convivência, né, a dividir, mas às vezes isso é colocado de uma forma muito rígida, e a gente vai aprendendo logo que isso não é algo bonito de se mostrar. Tudo isso vai sendo escondido, e não é porque foi escondido que deixa de existir. Mas aqui, o que ele vai chamar a atenção é que a gente não reprime, esconde e evita o contato só com aquilo que parece feio. Nós também evitamos o contato com a nossa maior potencialidade, com a nossa verdade, com a nossa individualidade. E esse é um dos motivos de maior sofrimento na nossa vida. Nós abrimos mão, muitas vezes, daquilo que a gente realmente queria fazer, pensando profissionalmente, para seguir aquilo que talvez esteja mais próximo com o desejo dos nossos pais, com ideais ligados aos nossos pais. Então, é muito comum que a maioria das pessoas trabalhem com atividades que não a realizam, né? Que não tem uma realização, uma satisfação, um amor naquilo que está fazendo, né? Ela ainda não encontrou essa voz, essa guiança que a gente pode chamar de vocação, né? Vocação, essa voz interna que a gente precisa aprender a escutar. Então, do mesmo jeito que ele diz, vocês vão continuar escutando essas vozes que às vezes falam coisas que eu não gostaria de ouvir, né? Por exemplo, eu falei do egoísmo, mas poderia falar da inveja, né? A pessoa me contou um sucesso dela e de repente eu ouvi aquilo, e por mais que eu tenha disfarçado, eu percebi que eu não consegui ficar feliz pelo outro. E aquilo então traz um mal-estar, né? Isso tudo vai continuar sendo percebido, né? E em vez de ser reprimido, ele fala, nós vamos aprendendo a acolher isso como uma parte nossa que precisa de atenção, né? Uma parte nossa que está vendo no outro algo que eu quero muito, que está vendo ainda a dificuldade em lidar com a frustração em não ter aquilo que o outro já alcançou. Mas junto com isso, que continua sendo, agora ele diz, inicia-se uma nova fase. A fase de observar o seu potencial escondido, a sua luz, suas tendências. E às vezes elas são assim, detalhistas, assim, elas são sutis e que por isso passam despercebidos. Por que isso acontece, né? Aí ele diz, o que é mais adoecedor para a humanidade é a gente viver submetido a padrões de conduta, a padrões do que é certo, do que é bom. Isso vai fechando todo o nosso potencial criativo. E todos nós vivemos presos em alguns padrões. Padrões principalmente ligados aos valores da nossa família. Padrões ligados ao valor das nossas religiões. Padrões ligados ao nosso meio cultural, né, da nossa cidade, do nosso país. Tudo isso vai formando de uma forma que a gente não percebe, mas vão criando prisões, como se algo dentro de nós dissesse, isso não é bom, isso não é certo. Não é certo de acordo com quem? E assim eu vou me impedindo de experimentar algo que sutilmente, porque esses chamados, eles podem ser muito sutis. Então ele diz isso, palavras do guia, com a mesma frequência com que vocês reprimem os aspectos desagradáveis,
vocês também reprimem os aspectos criativos, construtivos em vocês. Aqueles aspectos que levariam ao crescimento pessoal, condizente com a sua personalidade. Reprimir a nossa criatividade, gente, é viver morto. Porque a gente vai viver assim, cumprindo programas, cumprindo funções, sabe? Preso a deveres e aquela velha música, né, do Chico, todo dia ela faz tudo sempre igual. E a gente vai todo dia, sempre igual. E às vezes toda vida, sempre igual, preso numa rotina, sem perceber que a gente está boicotando caminhos criativos que podem surgir com coisas que às vezes aí começa a surgir, né? Eu vi uma pessoa que ela começou a surgir assim, uma tendência para a arte. Ela começou a ter vontade de fazer um trabalho artístico, e aí ela foi mostrar, né? Foi mostrar para a mãe, foi mostrar lá para a família. Primeira coisa que ela ouviu: e para que isso? Você acha que isso vai dar dinheiro? Morreu, acabou. Nesse momento pode tudo acabar, ou se eu estiver mais atento a essa voz, eu vou dizer: olha, não é nisso que eu estou preocupado agora, eu vou seguir, né? Mas isso eu vou ter que enfrentar, né? Eu vou ter que começar a estar em desacordo. Todo mundo que fez algo significativo para a humanidade, gente, eles romperam muitas barreiras, a começar pelo Cristo, que é o maior revolucionário, né? Tem um filme, uma minissérie, como é que chama? Não é minissérie que fala, não, é serial, né? Lá no Netflix, que é Messias, né? E ele trouxe uma ideia, como seria se o Cristo voltasse hoje? Então, coloca um Cristo começando a fazer e contrariar tudo aquilo que se parecia certo, e mais uma vez ele começa a ser perseguido, né? Só que nos tempos modernos essa perseguição ela é virtual, mas é a mesma coisa. Então essa é uma dinâmica da humanidade, esse é um mito primitivo lá da filosofia, né? O mito da caverna, né? Lá de Platão, que é isso: alguém chega fora e diz: tem algo ali fora, então vou matar essa pessoa. É muito ameaçador tudo que é novo. E quando diz vou matar essa pessoa, não é só os que estão de fora que matam com as palavras, mas dentro de nós existem muitas vozes que elas são assassinas de sonhos, porque elas dizem: olha, isso é muito perigoso, porque você pode cair no ridículo, pode dar tudo errado, melhor você ficar no seguro, no certo. São vozes que elas já foram interiorizadas, né? Essa multidão que condena, ela está já bem interiorizada aqui em nós, como consciências sobrepostas que a gente escuta como uma voz repressora daquilo que é novo. Então ele vai falar isso. Essa é uma das doenças mais comuns da humanidade, é sua tendência para generalizar e padronizar. Isso tem um efeito de alcance muito mais longo do que vocês imaginam. Então toda essa padronização, a gente não tem ideia. O que o guia está chamando a atenção? Pessoal, vocês não têm ideia do quanto que vocês são encaixotados. Vocês não fazem ideia. Vocês acham que são livres, mas vocês são livres dentro de uma certa prisão. Comece a perceber essa prisão, comece a perceber esses padrões. Porque quando vocês
reprimem e impedem esse fluxo criativo e novo, vocês estão fechando as portas para a verdadeira realização. E aí a gente pode, então, como ele diz aqui, manifestar qual que é o sintoma da gente estar preso nesses padrões sociais. Isso vai se manifestar de forma que a gente escolha um modo de vida que não é de verdade a nossa escolha, que não é de verdade aquilo que a minha alma pede. E às vezes não há nada de errado com o seu modo. Ele só não está de acordo com alguns padrões. Então ele fala, dentro de tudo aquilo que a gente reprime, de todos esses potenciais criativos, o que a gente mais reprime é o nosso desenvolvimento espiritual. O homem nega a si mesmo a expressão da sua natureza espiritual. Ele causa tanto dano a si mesmo, tanto quanto ao reprimir qualquer outra manifestação da força vital. Então ele fala, olha, o seu desenvolvimento espiritual, o homem ainda vai entender, ele é muito mais pessoal. Nenhuma religião, ela vai poder nos realizar plenamente. Elas são assim como se fossem escolas primárias para a gente aprender algumas coisas, para nos ajudar as convivências. Mas chega um determinado momento que, se a gente estiver bem entranhado em qualquer religião, não sei se algum de vocês já teve essa experiência dentro de algum segmento religioso, e você vai ver que lá naquele momento pode ser que você sinta impelido a algo diferente. E aí não está no padrão. E então, nesse momento, você deixa de caber. De duas, uma. Ou você sai, porque ficar ali, você vai ter que estar lutando com toda uma estrutura, que muitas vezes é institucional. Ver o trabalho desse Papa para mudar algumas coisinhas medievais. Ele está tentando mudar, ele fala, a igreja está atrasada há 200 anos. Foi generoso. É medieval algumas coisas. E o trabalho que ele está fazendo para mudar começa a ser atacado. Vocês imaginam como ele é atacado? Por quê? Ele está tentando trazer algumas mudanças. Não pode. É como se fosse uma vez alguém fez essa crítica que eu gostei muito. Como se fosse um fóssil. E aí, se você mudar e tirar um osso do lugar, vai despencar tudo. Né? Como é que seria a igreja se os padres não forem celibatários? Como é que seria a igreja se as mulheres também pudessem ser sacerdotisas, papisas? Isso ia mexer com toda a dinâmica econômica, com toda a forma de organização, mas hoje em dia é preciso rever, é preciso atualizar. E olha como é difícil. Eu vivo muito esse dilema e agora eu encontro um lugar mais confortável, né? Porque eu precisei de construir um espaço que a gente chamou aqui de Oficina da Alma, que é um lugar onde eu tenho liberdade para poder seguir a direção que eu quiser. Então, o chamado que eu escuto, eu vou. Algumas vezes também vejo que gera, né, algumas dificuldades, tem gente que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas aqui é um lugar, porque se eu estava no Espiritismo, eu não podia cantar uma música de Umbanda. Se eu estava no Espiritismo, lá não podia se falar e trabalhar com a meditação. Então, vai se restringindo e é como se algo em mim dissesse, eu não quero abrir mão daquilo que é importante para mim. Então você vai ter que fazer um caminho diferente. Então eu criei um lugar onde eu possa ter liberdade, por exemplo, aqui poderia ser um centro espírita, as bases são todas espíritas, mas é um centro espírita que não vai falar de espiritismo, vai falar do guia. Pode? Não, não pode.
Então aqui nós temos meditação, a gente estuda psicologia, constelação familiar, né? E a gente estuda as palestras do guia. Essas são as nossas principais bases. E isso está tudo certo por aqui. Em qual outro lugar institucionalizado que isso poderia ser bem-vindo? Então, essa abertura, ele fala, as religiões elas não nos oferecem. Chega um momento, então, que para a gente poder se desenvolver realmente, espiritualmente, nós vamos precisar seguir um caminho que é muito pessoal. Por isso é que Jesus ele não criou instituições, regras, normas. O que foi se fazendo depois, muita coisa já não tinha a ver com ele. Ao mesmo tempo que nós não podemos prescindir das instituições, porque são organizações que estruturam e que a gente precisa, em alguma medida, dessas estruturações. Até porque eu falei que tem aqui, dentro do que tem aqui, nós também temos alguns padrões e algumas estruturas. Né? Se alguém quiser vir aqui e trazer mudança psicodélica, não, é legal, pode ser legal, mas aqui não parece estar de acordo com os padrões dessa casa. Qual que é a questão? É que muitas vezes esses padrões, que vão existir em qualquer lugar, eles são rígidos demais e não vão aceitar as mudanças e as atualizações que todos nós precisamos. Então, a única forma do homem aprender a expressar esse importante aspecto da natureza, dessa sua natureza espiritual, é através de um trabalho como esse que a gente está realizando, que é um trabalho de autoconhecimento, reconhecendo os fatores que o levam a reprimir sua própria individualidade com todas as suas manifestações. Eu me lembro uma vez, já dei esse exemplo um tempo atrás, de uma pessoa que estava muito, muito infeliz. E ela estava muito entranhada numa organização espírita, e lá parecia o único lugar que ela encontrou um reconhecimento, relações sociais. Não era só o desenvolvimento espiritual que estava em jogo ali, mas era um lugar onde ela se sentia pertencente. E ali ela tinha um lugar, uma função, ali ela era alguém. Mas aquilo não fazia a alma dela brilhar. Aquilo não trazia nenhum movimento. Ela estava só cumprindo um monte de cargo e de função, como qualquer empresa, em busca, às vezes, de reconhecimento e de manter esse lugar de pertencimento. E aí, um desses dias, eu pedi a ela, então, que ela fechasse os olhos, e a gente começou a se perguntar, né, o que realmente poderia definir a sua espiritualidade. O que realmente poderia fazer você sentir que você está vivendo, né, um caminho espiritual. E ela ficou um tempo em silêncio, começou a respirar, e de repente ela foi me descrevendo imagens. E ela falou, olha, muito esquisito. Eu falei, fala, a gente está só entre nós, só a gente aqui. Eu estou com uma roupa branca, uma saiona branca, e no meio da mata, e eu fico só dançando e girando no meio da mata. Foi uma forma da alma dizer, talvez, seu caminho, sua expressão espiritual tenha mais a ver com isso do que com esse caminho tão racional e intelectual que o Espiritismo ali promove. Para algumas pessoas que precisam muito desse entendimento, desse intelecto, o Espiritismo é maravilhoso, ele tem muitas respostas e compreensões. Mas o que de fato a sua alma precisa? E talvez a alma dela precisava de outras coisas, mas foi impossível atender. Seria uma loucura
Ela falou, isso é louco, isso é estranho demais, não vai dar. E de fato não deu. Eu fui acompanhando depois, de longe, e fui vendo que é isso. Ela foi inclusive adoecendo. A gente vai adoecendo. Vou dizer algo. Toda vez que a gente está em desacordo com a nossa alma, nós vamos adoecendo. E essas doenças, essas dores, elas vêm para nos trazer de volta. Toda vez que a gente está em acordo com a nossa alma, eu estou bem. Mesmo que as coisas às vezes não estejam ideais, né, com a minha família, saúde, financeira, mas eu estou bem, porque eu estou vivendo de acordo com a minha alma. Então, para a gente poder escutar, aí a gente já começa a entrar nesse outro tema. Nós vamos precisar perceber. Esses padrões, eles se manifestam em forma de pensamentos repressores o tempo todo, mas que a gente não escuta e já toma isso automaticamente como verdade. Então a gente precisa aprender a separar um tempo para poder escutar o que a gente está fazendo na nossa vida e quais são as restrições que a gente está criando para que o novo não aconteça. Então essa palestra, já entrando aqui nessa segunda parte, o guia vai falar sobre controle dos pensamentos, né? O título dela é como que a gente fica quando esses pensamentos nos absorvem, eles nos sequestram, nos desgastam. O controle do pensamento jamais deve levá-los a proibir que as suas emoções venham à tona, de forma que vocês possam observá-las e avaliá-las. Então essa é uma das poucas palavras que ele vai falar disso, controle dos pensamentos. Como que a gente pode controlar os nossos pensamentos? Não vai ser através de repressão. Uma pessoa me disse, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, né? Porque eu fui falar com a minha filha e ela olhou para mim e disse assim, mamãe, você está me pondo medo. Tudo que você está me falando é só medo. E aí ela parou de falar e falou, percebeu aquilo e disse, eu tenho que controlar melhor a minha fala, ter mais cuidado com o que eu falo. Aí eu disse a ela, olha, se você estiver sentindo medo, você não vai conseguir controlar. Tudo que você falar vai transparecer medo e vai chegar para o outro de uma forma medonha. Então, o trabalho não é o controle das palavras e dos pensamentos, reprimindo o medo que ela está sentindo. Mas é acolher esse medo e dizer, é verdade, eu estou com medo mesmo. De que eu estou com medo? E talvez se ela parar e sentir, ela vai ver que são medos dela, da história dela. Ou provavelmente ela vai escutar a voz da mãe dela falando com ela, olha, cuidado com isso, viu, minha filha? Ó, cuidado. Faça sozinha, não. E ela então está reproduzindo essa voz. E só então que eu puder fazer contato com essas emoções, trazê-las à tona para a consciência, e elas vão então sendo, né, diluídas, desarticuladas através da consciência, é que então eu vou poder trazer naturalmente uma fala que ela não vai estar recheada de medo. A gente reage muito mais ao que a gente sente do que o outro está falando, do que as palavras, o conteúdo intelectual que está sendo dito. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas está reagindo assim, eu não falei nada disso. Você não falou nada. Mas a carga emocional que está chegando gera tensão.
porque está sendo sentido. E às vezes a gente nem percebe, porque aquilo faz parte de um padrão. Um padrão que eu aprendi a vida inteira a aceitar que é normal. E a gente passa a achar que é normal ter medo, que é normal agir assim. Então, o que é esse trabalho com os pensamentos? É a gente começar a perceber as vozes deles, perceber as características deles na nossa vida. E ele vai então nos ajudar a definir algumas formas de pensamento. A primeira, ele diz que é um pensamento de frente, que é esse pensamento claro, consciente que eu tenho e levo até o fim. Esse é o pensamento de frente. E nós temos os pensamentos de fundo. Os pensamentos de fundo, eles estão acontecendo o tempo todo sem que a gente perceba. É um desgaste enorme. A gente não faz ideia, assim. Cada pensamento, gente, ele é recheado de energia. Então, quando a gente fica pensando, nós estamos assim, a nossa energia está indo embora. E às vezes tem dia que eu nem trabalhei tanto, mas eu pensei tanto, eu fiquei que eu estou exausto no fim do dia. Então, o exercício que ele nos convida a fazer: pare 5 minutos. Teve um tempo atrás que a gente viu um outro exercício que ele deu, de um trabalho de meditação, que era trabalhar uma forma de parar 20 minutos. Ninguém conseguiu. Agora ele diminuiu para facilitar para nós. Agora 5 minutos. 5 minutos, hoje a gente fez, né? Mas 5 minutos, todo dia, 2 vezes por dia. Quando eu estava fazendo aqui com vocês, eu me fiz essa pergunta assim, que eu queria perguntar para vocês. Qual foi a última vez que vocês pararam para ficar 5 minutos em silêncio? Foi esse o exercício aqui hoje. 5 minutos em silêncio. Vocês se lembram de ter feito isso? Algumas pessoas talvez nunca tenham feito isso. Ou nem se lembram a última vez que eu parei 5 minutos para quê? Para não fazer nada, além de observar. E aí ele vai dizer, então, ele vai nos ajudar a perceber e classificar esses pensamentos de fundo. Qual que é o trabalho? O trabalho é que, para que eu possa acalmar a minha ansiedade, toda vez que eu estiver ansioso, dessa ansiedade, o que está por trás de ansiedade? Medo. E esses medos, eles vão estar sempre gerando pensamentos. E vai. E eu, às vezes, não vou percebendo que esses pensamentos que estão me consumindo estão ligados aí a questões que estão pedindo ajuda, pedindo atenção, e que se eu der atenção e soltar, isso pode, então, ser liberado. Então, ele vai nos dizer assim: o primeiro passo é sempre reconhecer o que está defeituoso. Então, quem aqui conseguiu reconhecer a dificuldade de ficar em silêncio 5 minutos? Vocês conseguiram todos perceber como que a gente é invadido? É muito curioso, porque eu falo, não, vou ficar aqui, só com a minha respiração, só com a minha respiração. Quando eu me dou conta, já foi. Eu já estou embarcado em algum pensamento. E aí eu tenho que trazer de volta. Que a gente possa ter gentileza conosco nesse exercício. Então, ele vai nos ajudar a classificar esses pensamentos assim. Reconheçam primeiro esses pensamentos descontrolados. Todos nós temos. Nós vivemos esse sintoma ocidental, moderno, de pensamentos descontrolados.
Freud falava isso. Nós não somos senhores na nossa própria casa. Então o primeiro passo vai ser a gente perceber isso. Como que é descontrolado. Depois nós vamos ver o poder que eles têm sobre nós. O significado que esses pensamentos têm na nossa vida. E aí eles vão se apresentar de diversas formas. Ele dividiu em 3 esses pensamentos de fundo. Eles vêm sempre sem ser chamados. Diferente do pensamento de frente, que eu decido, vou pensar sobre isso agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensamento de fundo não sou eu que escolho. Vem um tema. Quando eu vejo, eu estou pensando em determinada pessoa, determinada situação. Vem. Ele não é chamado. Ele é involuntário. Ele é desorganizado. E na maioria das vezes, ele não é construtivo. Então, os 3 tipos. O primeiro tipo consiste nos sintomas de emoções agitadas, de conflitos internos que nunca expressam o próprio conflito. Eles podem trazer o núcleo do conflito para a cena principal, caso os sintomas sejam analisados adequadamente e compreendidos. Para fazê-los, então nós precisamos transformar esses pensamentos de fundo em pensamento de frente. Vou dar um exemplo super legal. Uma pessoa, justamente percebendo essa confusão mental, essa desorganização mental, essa falta de paz, falou assim: já sei, eu vou para um templo budista meditar. E foi ficar lá 7 dias para poder justamente cuidar, ver se lá encontrava a paz, porque aqui, com o celular, dia a dia, correria, estava difícil, estava de férias, foi 7 dias. E ela então me conta: olha, eu não consegui ter 1 minuto de paz. Nada do que eu fazia lá, toda a rotina, tudo que eu fiz, eu não consegui. A mente ficava fervendo o tempo todo. Ela foi para um lugar legal, propício, mas ela levou toda essa carga. Então, a gente foi procurar trabalhar. O que é isso? O que estava gerando tanta confusão? Que agitação era aquela? E em silêncio, então, a gente se dispôs a perceber que pensamentos eram aquele. E aí ela começou a dizer: vem um pensamento que diz, eu não posso me entregar. Não posso, não posso. Mas aquilo não parecia ter nenhuma explicação. Ou seja, eles nunca expressam o próprio conflito. Eles vêm trazendo, não posso entregar, não posso, mas eu não sei porquê. A não ser que eu perceba e vou puxando, é como se fosse uma linha que fica ali, embolando a nossa vida. E se eu for puxando, se eu for percebendo, por trás dessa linha começa a vir. E a gente foi com muito cuidado, puxando e compreendendo. Isso não é à toa. Não é à toa que vem uns pensamentos assim. Tem um tipo de pensamento que ele vai falar ali que são só lixos, são só materiais residuais do dia. Mas esses aqui, eles estão expressando algum tipo de conflito. Então quando vem esse pensamento, não posso me entregar, não posso me entregar, e ela foi puxando até que começou a vir uma emoção, e ela se viu numa cena onde ela estava na infância, uma menina sendo ensinada pela mãe, e toda vez que ela errava o dever, a mãe dava-lhe uma reguada.
e o irmão que estava ao lado começava a rir. E assim era. Ela errava, pá, tomava um regado e o irmão... Imagina. Imagina isso repetidas vezes. Ela então aprendeu e entrou num padrão. Qual é o padrão? Eu não posso errar. Eu não posso correr risco. Eu não posso me expor. Se eu errar, eu vou ser agredido. Então tudo tem que estar sob controle o tempo todo. Mesmo que agora não tenha nenhuma régua batendo, isso já foi internalizado. E aparece hoje esse padrão em forma de ansiedade e em forma de ausência de paz, né? De controle. É um bloqueio, né? É um bloqueio. Não deixa de ser um bloqueio. O que está bloqueado? A entrega. Eu não posso me entregar. E aí isso dificulta relacionamentos, né? Dificulta se entregar para um trabalho. O segundo tipo é quando vocês revivem situações de conversas ou impressões em pedaços e fragmentos. Caso eles não pertençam à primeira categoria, que é, né, uma ligação a conflitos, eles são despidos de significado, né? A sua mente registra algumas impressões e depois essas impressões elas ficam repetindo automaticamente, como um girar de engrenagens. Enquanto esses pensamentos permanecerem no fundo, vocês os abrigarem sem total consciência, vocês não vão poder distinguir neles o que é importante e o que é lixo. Então, quando a gente para, vem todo esse lixo também à superfície. Isso tudo que fica aqui vibrando e tumultuando, a gente vai tumultuando. Mas quando a gente para, isso tudo vem. E quando vem, eu posso também estar descarregando, soltando, liberando. Então todo mundo que vai praticar meditação, ou pelo menos quem está no começo dessa tarefa de interiorização, de relaxamento, no primeiro momento, como vocês viram aqui hoje, vai ferver pensamento. E aí ele diz, gente, continua, porque é esse o trabalho. Continua a abrir um espaço para que a gente possa estar desenvolvendo esse discernimento, para que a gente possa estar tirando do que está inconsciente e trazendo para a consciência. Quanto mais a gente fizer isso, né, mais isso vai perdendo força, mais a gente vai criando uma abertura e um espaço de vazio. É nesse espaço de vazio que a gente realmente descansa. Às vezes a gente tira férias e não descansa, e a gente não relaxa. E esse relaxamento não significa não fazer nada. Porque às vezes a gente está ali deitado, mas toda essa gama de pensamentos de fundo está lá fervendo. Mas é um espaço vazio, onde eu posso estar até fazendo alguma coisa, mas com a mente limpa, com a mente descansada, com a mente totalmente vazia. Quando a gente está totalmente presente, isso é possível. Esses pensamentos, eles nos tiram da presença. E nessa hora começa um desgaste enorme. É muito desgastante a gente estar com a cabeça num lugar onde a gente não está agora. Todo o trabalho, então, da mística oriental é para nos ajudar a presentificar a yoga, para desenvolver os bloqueios, né? Para dissolver bloqueios, para que a gente possa meditar, para que a gente possa estar presente.
Isso para nós é um grande desafio. Então ele está trazendo um caminho ocidental, simples, praticável, mas ele vai dar trabalho nesse início. Mas uma coisa é certa, as coisas elas não vão mudar sem que a gente se empenhe. As coisas não mudam de graça. A gente não se desenvolve do nada. É um trabalho. E esse é um trabalho, essa é uma forma de trabalhar. Você quer ter mais calma? Começa a fazer esse trabalho, faz uma experiência de fazer esse trabalho aí, né, por um mês. E observa. Será que a gente consegue manter isso um mês? 5 minutos, 2 vezes ao dia. E o terceiro tipo de pensamento é um material de fundo que são fantasias que vocês gostariam que se tornasse realidade. Vocês podem reviver uma conversa, imaginar como ela poderia ter sido, ela podia ter falado aquilo, não falei, não podia ter falado, se eu falasse aquilo, aí talvez ele ia conseguir me entender. E fico revivendo e criando, fantasiando aquilo que eu realmente queria que tivesse acontecido, que deveria ter acontecido. Mas isso é vago, é irreal, é ilusório, é dissociado dos seus desejos reais. Tais pensamentos, eles são muito destrutivos, caso eles não sejam transformados em pensamentos de frente e analisados no seu verdadeiro valor. Eu conheci, pessoas que elas tinham uma dificuldade enorme em se manter acordadas. Elas dormiam muito, dormiam 15 horas por dia, acordavam muito cansadas, iam fazendo alguma coisinha e, se possível, à tarde dormiam mais. Era uma forma enorme de negar a realidade, a vida, porque a vida não estava sendo nada do que elas queriam que fosse. A vida estava sendo uma frustração que ela não estava sabendo lidar. Então ela dormia. E quando ela acordava, ela dizia que às vezes ficava parada. Claro que tinha alguém sustentando ela para isso, né? Às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um marido, ou às vezes é uma mulher sustentando caso um homem. Mas ela parava e ficava horas parada. Ela está, meditando, está calma. Não, ela está sequestrada pelas fantasias. Ficava ali horas, sabe o que? Imaginando. E aí eu comecei a... O que é que você imagina? Como que é a sua fantasia? Eu começo a me imaginar chegando num lugar, com uma roupa assim, um terninho. Eu chegava num lugar e lá eu era bem sucedida, as pessoas me respeitavam. Já existia um lugar, já existia um personagem. Quem já jogou RPG, sabe? Assim, é uma construção de um mundo paralelo. Pura fantasia, que tira toda a força para ela construir algo que fosse bom para ela aqui. E ela fica ali, capturada. Então essas fantasias nos capturam para viver o que a gente sonha. E tira então a nossa força para realizar aqui o que seria concreto. Pois não. É diferente de fazer projeção, né? É diferente de fazer metas, de fazer projeção. Projeção que você fala é metas. Projetar um sonho. O que você chama de projetar? Não estou entendendo. É que nesse caso você falou, eu estava se imaginando, com terninho, trabalhando em determinado lugar, aí tem um ponto sutil, né? Sim, projeção que você está falando, projeção espiritual, de um desdobramento espiritual. Não, de se projetar
mais bem sucedida do que ela estava, você está falando assim de talvez ver mais o caminho e não... Por que isso é destrutivo e não saudável? Porque numa projeção onde a gente fala, puxa, eu quero mais isso na minha vida, aquilo que eu projeto e até visualizo, em determinada medida pode ser um incentivo para que eu realize. Para ela, era como se ela já estivesse realizando aquilo no mundo das fantasias. Então ela estava ali já vivendo o sucesso na imaginação dela. É um castelo de ilusões que ela já tinha, entrava, e aí lá as pessoas a recebiam, lá ela era reconhecida, e lá ela já tinha esse prazer. Então isso tirava toda a força para ela realizar. Diferente de uma projeção saudável, onde eu imagino uma vida onde eu possa estar sendo produtivo, mas aquilo me projeta, aquilo não tira a minha força para agir. Então, esse é um desafio para que a gente possa estar observando. Tem um outro exemplo, ele é um exemplo tão forte. Uma pessoa muito ansiosa e com uma dificuldade de relacionamento. Todo relacionamento que ela entra, ela sofre muito, e de uma forma que esse sofrimento estava ganhando assim uma dimensão tão intensa, dela procurar ajuda psiquiátrica para poder acalmar as crises de transtorno mental. Por trás disso, um enorme sofrimento em relação à rejeição. E essa pessoa, então, está num momento onde ela está vivendo um relacionamento que está legal, que não está tendo nenhuma rejeição, que o cara está dando um lugar realmente para ela na vida dele. Não é um relacionamento perfeito, porque não existe isso nesse planeta, mas é um relacionamento possível onde ela tem um lugar. Mas enquanto ela está com ele, ela fica bem. Mas no momento em que ela se vê separada, ou ele tem que viajar, ou ela tem que viajar, ou eles ficam algum tempo sem encontrar, aí começam as fantasias. E são sempre fantasias onde ela vai ser rejeitada. Sempre fantasias, aí seria ali o primeiro tipo, são imagens que começam a vir, que ele então vai ligar e dizer, olha, não é nada daquilo, tchau para você, na verdade eu já tenho até outra. E ela fica sempre esperando que esse terrível aconteça. Isso uma vida inteira. E aí a gente começou a explorar isso, o que está por trás. Isso faz uma pessoa sofrer uma vida inteira, só que a gente pode encontrar, se a gente estiver atento. A gente às vezes vai achando que não tem outra forma, ou que muitas vezes os relacionamentos eram tão difíceis que era muito fácil culpar o outro pelo que eu estou sentindo. Não, eu estou mal assim porque o outro não está me dando a segurança. E aí nesse caso, não era isso. Então estava muito claro que era ela que não tinha um problema com a relação. E ao abrir para escutar o que estava por trás desse pensamento, dessas fantasias constantes de rejeição, ela começou a se lembrar de uma história familiar. Uma história familiar que ela nunca tinha se permitido falar e aproximar dela. Mas, no interior, o pai se casou com uma moça. E essa moça, no interior, olha o padrão da época. A mulher, ela tinha que casar virgem. E a primeira noite deles, ela tinha que ser confirmada que ela era virgem. Se na primeira noite não fosse confirmada que ela era virgem,
o marido tinha o dever e a autoridade para anular o casamento. Então, essa mulher, tudo isso que eu estou dizendo, gente, é com autorização dela. Não vou citar nomes, mas ela permitiu que isso fosse trazido, porque é algo que pode ajudar a elucidar. A mulher, então, a história é que ela, nessa primeira noite, quando termina a primeira noite, a cunhada, irmã do pai, entra para pegar o lençol e ver, para confirmar que se ela era virgem, o lençol tinha que estar sujo de sangue. E aí comprovou que ela era virgem, e então ela é aceita. Isso aí não é há 500 anos atrás, não, gente. É aqui, ó. 80 anos atrás, não. 50 anos atrás. Olha como que a humanidade vivia. E ainda vive em vários lugares. Olha os padrões. Essa mulher, então, quando a irmã chegou e viu, o lençol não estava sujo. Ela não era virgem. Ela é expulsa. O pai termina com ela. O marido devolve ela para o pai. Porque era uma menina que havia sido abusada pelo tio. Então, além de ter sido abusada pelo tio, ela chega numa condição ali e é rejeitada. É uma história que essa filha do pai, ela nem conheceu essa pessoa. Mas sejam as questões que a gente percebe aqui conosco ou no nosso sistema. Quando ela começou a falar dessa mulher, ela desabou a chorar. E ela dizia assim, eu olho para ela, né, se vendo aqui internamente, e eu vejo que ela, eu só estou viva porque ela foi rejeitada. Então é como se eu devesse a minha vida a ela. Só porque ela foi rejeitada, meu pai encontrou com a minha mãe e eu pude nascer. Devesse a vida, a dor dela, né? A dor da pessoa. E aí ela fala assim, tem vários momentos que eu sinto que eu estou bem, e aí vem um pensamento que diz, mas você não pode estar bem, tem que ter alguma dor, né? Como se ela precisasse se punir, né? Se punir pela situação que ela viveu. Então, quando ela se põe ali a olhar e dizer para ela, olha, eu sinto muito, eu te dou agora um lugar, você faz parte da nossa história, só porque não foi possível que você fosse a mulher do meu pai, eu pude nascer. E ela chorava ao fazer isso, e é como se ali ela estivesse se reconciliando com algo que estava sendo muito difícil para ser aceito. Então, esse é só um exemplo, e aí isso trouxe um alívio enorme. De como pode ser complexo o que está por trás das nossas ansiedades, mas que a gente pode acessar à medida que a gente começa a desenvolver essa atenção interiorizada. Que a gente começa a ter esse compromisso de observar o que está vindo à tona. E a gente percebe que muitas vezes tem alguns pensamentos que eles são repetitivos, igual da rejeição dela. Era uma tônica de uma vida inteira, ela sofrendo muito com isso. Quando eu comecei a ler essa palestra e comecei a fazer essa recomendação do guia, teve um dia que eu cheguei em casa e parei, fiquei quietinho, fui observando e registrando. Ficava quietinho, de repente, pum, pensamento. E era sempre assim, trabalho. Liga para tal fulano, depois faz ali, não, tem que fazer aquele texto, tem que fazer aquilo, não, tem que fazer aquele negócio outro, tem que divulgar aquela coisa, tudo. Trabalho.
Isso é como uma hipnose. Eu não posso ser só trabalho. Isso não resume a minha vida. Então, esse ano, uma das propostas que eu já estou pondo em prática, e agora com mais consciência ainda, é abrir espaços para momentos em que eu vou parar. E parar só para me perceber, para ficar comigo, abrir espaço para mim. Não é para trabalhar, para fazer algo, para estar em função, fazendo alguma coisa. Momentos para respirar. Porque do jeito que, se eu deixar ser comandado por esses pensamentos, eu não respiro. É trabalho o tempo todo. Quando eu entro de férias, a primeira coisa que eu penso é assim: ai que bom, agora eu vou poder ler, agora eu vou poder escrever, agora eu vou poder organizar aqueles textos. Então comecem a perceber o que é que comanda o seu aparelho mental. Quais são as ordens? Quais são as ordens que fazem impor a você o tempo todo uma forma de ser e um padrão de viver? Esse é o convite dessa noite. Bom ano novo para nós. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.